a gente já viveu aqui. Apaguei as fotos do meu celular. Suas mensagens já não vou mais abrir. Te bloqueei, me enganei, desbloqueei. Que é uma maravilha. Aí eu e um outro rapaz, que ia ser missionário, é missionário hoje na Itália, eu falei, cara, vamos fazer um site? Ah, mas eu não sei. Não, a gente dá um jeito. Aí naquela época tinha Yahoo, Terra, o IG. Um monte aí aí nós fizemos, né? Até hoje eu tenho uma primeira página. Tem lá? Rapaz, eu rio, cheio de... mas pra gente na época era top, né? Tá com... Aí eu fui lá na convenção, eu falei, cara, temos que estar na internet. Não, isso não. Você hoje? Igreja não está na internet, meu irmão? Ela tá fora, ela tá ultrapassada, a verdade é. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou fazer já a vez o Fernando. Boa madrugada. Pessoal, o Fernandão não está aqui, mas é por uma justa causa. Ele está ajudando o nosso amigo Joey. Seu Joey, grande abraço, seu Joey. Fernandão, um grande abração. Na próxima, estamos juntos. E hoje nós vamos falar com um missionário, um amigo meu, teólogo, uma pessoa que fez parte da meu processo com Cristo, né? E faz parte até hoje. Pastor Miguel. Ô, Miguel! Miguel, muito prazer ter você aqui, meu querido. Miguel Aguilera, certo? Falei certo? Isso mesmo. Brigadão, Miguel, por ter atendido a gente. E vamos conversar hoje, meu irmão. Estamos aí. O que o irmão acha que a gente deve conversar hoje? Papo livre. É isso aí, papo livre. Sem censura. A nossa ideia aqui é sempre essa, papo livre, sem censura. Miguel, só para a gente atualizar as pessoas, faça um pouco da sua caminhada com Cristo para a gente entender um pouco o seu... Rapaz, eu estava pensando nesses dias sobre exatamente isso. E eu te posso falar que eu tenho algumas etapas, certo, sabe? E por mais incrível que pareça, a primeira etapa que eu tenho é quando eu assisti uma peça de teatro chamada Jesus Cristo Superstar. Foi baseada no filme? Não. Não? Tá. Era uma peça de teatro que depois acho que virou filme. Tá. Olha, e foi ali que eu conheci o Jesus que a Bíblia retrata, que eu não sabia. Tá? Não era aquele Jesus sério, venha a mim as criancinhas. Mais ou menos, eu tinha uma ideia assim do tirano, sabe? Sim. Minha família era evangélica, tá, só que eu era o rebelde. E então nunca quis. Eu tinha 16, 17 anos, 18 anos. E você nunca... Nunca falava, não é... Não é para mim. Não é para mim. Porque eu via muita coisa errada, que eu achava... Não, até hoje, Até hoje, né? Não é possível que isso seja Jesus, né? Aí foi a primeira... Mas houve um momento que eu
encontrei assim, tive uma experiência sobrenatural, vamos chamar, carismática, como queira chamar, né? Então, eu tive um encontro, né, real. E foi muito forte, muito forte. Isso ficou bem marcado na minha vida. A única coisa que eu não lembro é a data em si, mas foi o primeiro sábado de abril. Tá. Né, só achar o calendário. Eu até lembro a data que eu tive essa experiência com Cristo também, assim, mas não lembro o ano. Então, aí, no meu caso, foi 74. Tá. Então, já há 50 anos. Já. Essa foi a segunda. Só que eu levei uma... Aí é a segunda etapa. Então, aí eu tive uma compreensão um pouco mais próxima, mais íntima, né, com esse mundo do sobrenatural de Jesus. Comecei a ler os evangelhos com outros olhos. Enfim, mas eu caí no meio de uma igreja muito fechada. Muito tradicional. Não era tradicional, era muito legalista. Ah, legal, tá. Vamos usar o termo correto, né? Muito legalista. Pode ser tradicional e não ser legalista. Exato. Então, uma das coisas que eu percebi que eu tinha o cabelão comprido, né? Uhum. Eu falei, não, eu vou cortar o cabelo, não porque me exigiu a igreja, mas eu achei que era uma questão minha. Tá bom. Essa foi o segundo momento, né? Só que aí eu sempre falo isso, eu tive a bênção de vir para o Brasil e para estudar. Tá. Eu era, até hoje, né, eu sou fomeado pela Bíblia. Eu queria ler hebraico, grego, eu queria ler o Gênesis, o Apocalipse, entender. Na fonte. Na fonte, eu fui para um seminário, eu vim para o Brasil em 75, 76 eu fui para um seminário. E aí começou, podemos dizer, a terceira parte, terceiro momento, quando eu comecei a entender os evangelhos, a ler. Só que o seminário que eu tive era pentecostal e esse era extremo legalismo. Pô, e geralmente o pessoal tem uma ideia que o pentecostal já é mais liberal. É o contrário, né? Não, esse pentecostal esse ali que você tá era extremamente legalista, ao ponto que não podia usar perfume. Nem sabonete com um cheiro, aquele Lux, ou Rexona. E o Lux impregna, né? Cara. O Feber era bom, mas dava um cheirão também. Aí, vou te contar, viu? E para quê? Bom, tinha umas regras lá que... Não poder ver televisão, essas coisas? Exato. Tinha essas doutrinas, né? Nossa... Só que fui lá no Paraná, no sul, no norte, acho que é no norte do Paraná, perto de Maringá. E aí, eu achei muito fraco o curso. Falei, não, eu quero algo mais. Mais aí consistente. o Deão, na época lá, eu conversei com ele e falei, olha, você tem que ir para uma faculdade. E você só pode ir para São Paulo. Era um curso livre, então, teológico livre? Era um curso livre. Naquela época era tudo livre, não tinha curso. Não tinha nada reconhecimento assim do MEC. Tá. Aí eu falei, então eu vou. Aí ele me orientou, tá? Eu vim para São Paulo. Mas eu sempre digo uma coisa, que eu, quando conto essa história assim, eu sempre digo que é um crescente e é uma formação. Porque eu tinha que passar por lá, eu tinha que aprender, por exemplo, a oração, a devoção, a comunhão com Deus, leitura bíblica, mas... Nada é por acaso, né? Nada por acaso. Nada é por acaso. Tudo é tipo um propósito de Deus. E eu fui para São Paulo, imagina, eu sempre brinco falando, imagina eu, 25 anos, bonitão, solteiro, em São Paulo. Pronto. Era porque era uma faculdade em que se eu ia na faculdade, eu ia na faculdade, tudo bem. Não era ninguém me supervisionava. Tá. Era eu o responsável de mim mesmo. Exato. Então eu olho para esse mundo de legalismo mas nem tanto legalismo, mas na maneira da oração, da devoção,
da confissão, essas disciplinas espirituais que pouco se fala, eu vejo que me ajudou muito nisso ali. Te deu uma base boa. Então, não digo que não errei, falhei, tudo bem, mas isso me manteve numa onda, numa vibe mais constante, e procurando servir na igreja, atender pessoas, fazendo o ministério, né? Então, isso aí seria já uma terceira etapa. E a quarta etapa, ela foi um pouquinho mais complicada, porque aí eu entrei na tradição. E nessa parte aí comecei a conhecer a tradição, ou melhor, o tradicionalismo. Não a tradição, mas o tradicionalismo. Essa liturgia, essa coisa toda, estrutura denominacional. E aí eu entrei. Só que eu continuo estudando. Aí fui para o mestrado. Tá? Fui fazer o mestrado aqui em São Bernardo, né, na Metodista, Ciência da Religião. Rapaz, aí me abriu os olhos de outra maneira. Então, eu sempre brinco com o pessoal, os alunos principalmente. Eu falo para ele, olha, eu conheço o extremo pentecostal e extremo liberal. Você sabe então, o que é cada um. Eu sei onde eu tenho que pisar. Perfeito. E aí foi meu quarto, onde eu descubro que eu acho que sempre devemos ter em mente isso. Que o evangelho não é lá nem cá, é o equilíbrio. Sim, e Cristo prega exatamente isso. Exatamente, entendeu? O equilíbrio. Por isso que está o fruto do Espírito, para você se manter equilibrado. Exatamente. Então, quando o cara fica lá ou muito cá, eu fico assim nos extremos. Nos extremos. Mas em tudo, né, Miguel? Em tudo na vida. O extremo é prejudicial. Exatamente. O extremo sempre prejudica o ser humano. E aí, então, eu falo assim, aí eu descobri, completei a minha caminhada, assim, né? E voltei para o Jesus dos Evangelhos. Entendeu? Aí quando eu tento encontrar o equilíbrio, vou para o Jesus desse Evangelho. Então, para mim, brevemente, essa caminhada. Então, claro que não é padrão para todo mundo. Isso. Sim. Entendeu? Cada um tem sua experiência. Cada um tem sua experiência, não é o padrão, como alguns pensam que a gente vive dentro. É que hoje a gente... exatamente. Não, me desculpe interromper, esse padrão não nos leva ao farisaísmo da época de Cristo aqui na Terra? Exatamente. Eu acabei de assistir sempre estou vendo, assim, assistindo algumas coisas. Eu acho interessante quando as pessoas colocam a experiência pessoal como sendo o padrão da vida. Isso é um grande erro. Esse é um absurdo. Eu caminhei, já estou com 50 anos de vida cristã, desses 50, praticamente quase aos 50, ministério pastoral. Mas eu tenho visto muita gente, principalmente jovens, que se veem frustrados porque não conseguiram o padrão de vida. Não alcançaram que o pastor colocou. Eu passei por isso. Quando jovem, eu queria ser com fulano, tá? Eu vivenciei isso, muito. Isso causa problemas emocionais. E psicológico também. Muito forte. Exatamente. Então, eu respeito a mocidade, embora eu já tenha 71 anos, e nesse ponto, quando eles vêm a mim com algum medo, um senso de confissão, ou um desejo de uma confissão, de busca de ser acolhido, eu jamais uso a expressão você está errado. Exato. Ou você está em pecado. Mesmo que esteja. Porque você aí já corta qualquer laço, né? Você não está tendo a empatia de entender o que está acontecendo com... Estou certo? Não, certíssimo. Certíssimo. Você acaba não tendo empatia nenhuma. Hoje a palavra
nesse mundo pós-moderno é relacionamentos. E esse relacionamento tem como partida o ouvir. Se eu não ouço primeiro, por que eu vou exigir que o outro me escute? Não tem como, né? Não tem como. Então, lamentavelmente, hoje o mundo evangélico vai muito pela palavra violenta. E é aquela questão de a pessoa cria o seu padrão e tudo que está fora desse padrão é o pecado dela, que ela criou, né? E você está condenado, né? Quer dizer, você está condenado pelas suas obras e não é isso, né, que Cristo pregou, né? É uma coisa assim que eu aprendi muitas vezes. Nós apontamos o dedo, só que esquecemos que tem 4 de volta. Exato. Entendeu? E a outra coisa é que muitos pregadores extravasam as suas frustrações. Entendeu? Então, é uma coisa que, quando eu ensinava sobre pregação, ou homilética, a arte de pregar, eu falava, olha, tenta pregar pouco, mas o texto bíblico. Fica no texto. Sim. E eu dou graças a Deus de que hoje o público, o auditório, não aguenta mais de 20 minutos. Porque antigamente eu pregava 50, já preguei 1 hora. Eu já vi gente pregar 2 horas. Então, aí só que depois foram 40, depois foram 30, agora tenho que ficar em 20, porque ninguém aguenta. E você consegue passar a palavra tranquilamente em 20, 30 minutos. Então, se você for objetivo e ficar na palavra, você passa. Porque... Ou estou exagerando? Não, porque o maior trabalho do pregador antes de pregar, é a pesquisa. E a oração, logicamente. Exato, claro. Mas a pesquisa é fundamental. Então, é um texto que tem mais de 3.000 anos, em outra língua, outra cultura, e eu preciso saber. E tem um formato literal que ele foi feito. Também. E isso é fundamental. Também. Tem um formato literal. É o que? É uma poesia? É uma carta? O que é? E aí que está muitas vezes o erro. Então, por exemplo, os alunos ficam escandalizados, assim, brinco ali. Escandalizado não, né? Mas, eu não tinha pensado. Eu falo para ele, aí você colocando a literatura, né? O crente, o cristão não passa fome. Nada está escrito na Bíblia. Não está escrito isso. Não, Davi diz que eu fui velho, agora sou jovem, mas nunca vi o justo mendigar o pão. Aí eu pergunto, mas quem viu isso? Foi Davi, e no reinado deles lá. Exato. Foi você, não. Foi Davi, porque senão Paulo, coitado. Exato. Paulo está na roça. Sem passar necessidade. Paulão foi... Então, aí começa, então, a quebrar, como você colocou bem, as questões quando o leitor da Bíblia começa a se preocupar de que, assim como você lê o jornal, a revista, sabendo que esse é um jornal, sabendo que esse é uma revista, uma revista quadrinho, isso, exato. Cada um tem um intuito. Exato. Cada um tem um intuito e um formato. Então, eu sempre gosto de falar sobre hermenêutica, a arte de interpretar a Bíblia. Inclusive, tem uns cursos aí na internet. Tem um site, né? teologia.com.br. Exato. Tem vários cursos aí onde o meu objetivo é que a pessoa saiba ler, entender e interpretar a Bíblia. Para mim, isso é suficiente. E não vai ter que inventar muita coisa, não. O resto são técnicas, algumas coisas que são importantes. Oratória, e aí vai. Entendeu? Mas o fundamental é isso. Então, para mim, isso aí é... Se o pregador, o professor, o básico, não precisa aprofundar em questões,
hoje nós temos uma literatura muito boa sobre textos gregos, sobre dicionários. Sobre a cultura. Exato. Então, o pregador que não procura é porque é preguiçoso. É preguiçoso, exatamente. Não tem pesquisa, o cara é preguiçoso. Em 81, quando eu fiz era aluno na Faculdade Teológica, Batista aqui em São Paulo, o professor falava assim, Karl Lackler, inclusive, escreveu um livro, que era resultado das aulas, chama-se o livro Prega a Palavra. Ele disse, jovem, você tem que dedicar pelo menos 24 horas na semana para você ler e ler quantas vezes for necessário. Se possível, decorar o texto que você vai pregar. E isso funciona. Ele era duro nisso. Era duro, cobrava. O que eu acho interessante, Miguel, vamos colocar no nosso tempo, porque não estou tão novo também. Nós não tínhamos internet. Você mesmo falou que a gente foi do tempo da internet de escada, o início da internet aqui no Brasil. Nós tivemos esse privilégio, né? Só que antes disso, ou até nessa época mesmo, nós não tínhamos realmente conteúdo como hoje o pessoal tem, né? O pessoal tem cara, como é que era a cultura judaica em certas situações, né? Por que era empregado tal linguagem, né? Tal figura de linguagem? Nós não tínhamos isso. E nós, sinceramente, cara, eu lembro de muitos pregadores que dão de 10-0 em muito pregador que existe hoje, mesmo sem ter essa formação, essa disponibilidade na mão dele, né? Por que você acha que a internet, vou usar um termo chulo aqui, por que você acha que a internet emburreceu os nossos pregadores? Ou eu estou colocando errado? Por que os nossos pregadores ficaram mais preguiçosos com tanta ferramenta na mão? Ou eu estou sendo exagerado? Não, eu acho que isso também, lamentavelmente, é fruto de uma cultura nossa, brasileira. Tá. Educacional. Educacional, tá. Então, nós entramos por aquilo que funciona. O evangélico entrou. Então, você olha para trás, alguns anos atrás, e até hoje tem. Né? Tem. Tem o seguinte, quando o pessoal fala sobre crescimento de igreja. Então, o método funciona. Isso dá resultado. Por exemplo, eu vou ter que falar, mas eu acho ridículo uma propaganda, assim, um vídeo na internet, no Instagram, alguém, não sei se é pastor, dizendo, olha, em 40 dias sua igreja pode dobrar o número de membros. Existe, tem muito disso. Cara, 40 dias, eu falei, nossa, se o cara tem 2.000 pessoas, vai ficar 4.000 em 40 dias. Mole? Talvez frequentadores. Mas membros. Mas é difícil, porque... Então, esse tipo, né, de pregação, de ensino, é que funciona, é atrativo. É o que está fomentando, que está deixando a igreja, assim... fraca no estudo. Porque você não tem como trabalhar essas pessoas. Então, hoje, então, não se eu uso a seguinte frase. Nós podemos usar muita coisa daquilo que está sendo usado para crescimento de igreja com conteúdo errado, porém, nós podemos usar o mesmo método com conteúdo certo. Tá. Entendeu? Então, entra ali a questão do conteúdo. Então, por exemplo, e as igrejas hoje tradicionais já caíram também muitas nisso. Então, trabalhei numa equipe pastoral que a igreja tinha, hoje deve ter uns 5.000 membros, 5.000 membros. Então, chegou um momento que eu falei, olha, qualquer coisa eu aceito, mas não me tire na cruz de Cristo da pregação. Que é o fundamental, né? É o fundamental. É o fundamental. Então, o que eu entendo? É importante o treinamento prático? Deve ter como liderar, como administrar,
como ter resultado, como ter meta, tudo isso é sem problema. Eu não vejo. Mas treinamento não é a mesma coisa que ensino bíblico. Exatamente. Entendeu? Então aí voltamos àquela palavra equilíbrio. Perfeito. Então eu estou ajudando uma igreja, estou indo até final de semana, exatamente nisso. Então a ideia é dar o treinamento, mas já estou dizendo, olha, só que nós temos que construir o método de ensino. Perfeito. São dois caminhos. O caminho do crescimento, onde você vai ter técnicas, vamos dizer, ou ideias, estratégias para alcançar novas pessoas, porém, você não pode deixar o ensino bíblico, ou o famoso discipulado, né? Eu ia falar exatamente isso agora. Deixamos o discipulado de lado, né? E as pessoas esquecem que discipulado não é um manualzinho. Discipulado é vivência. Discipulado é viver. É exatamente o que Cristo fez com os apóstolos. É ter o dia a dia com a pessoa, entender a dificuldade de cada um e mostrar o que Cristo realmente é. Então, eu não vejo isso mais nas igrejas, né? Não estou generalizando, mas a grande maioria está nesse caminho que você falou. Dá um treinamento e pronto. Treinou, batizou, tá dentro, é cristão. Exatamente. E aí, eu inclusive tem um livro que publiquei, que eu chamo Discipulado 3C. 3C. C. Conexão, onde eu me conecto com a pessoa. Tá? Então, eu preciso conhecer a pessoa, a vivência, a amizade, sem falar, entre aspas, de religião, de qualquer outra coisa. É natural, o natural. Que a pessoa chega um momento e diga, olha, por que você faz as coisas? Aí entra a oportunidade. Por que você ajuda? Por que você deixou de fumar, de isso, aquilo, qualquer coisa. E aí que está a ligação para você levar a palavra. Aí, a partir dali, então, vai para o segundo, que é o crescimento. Tá. Aí vai o ensino. E a terceira, que é o compromisso dessa pessoa fazer o mesmo com outra pessoa. Exatamente, que vai multiplicar. Exatamente. Porque hoje temos que entender que temos que multiplicar. Antigamente se somava. Tá. E hoje temos que multiplicar, porque hoje isso é feito através de discipulado, porque um evangelista prega, 100 pessoas chegam, levantam a mão, uma dessas 100, eu já tive experiência. Eu fui tradutor lá no Chile, por exemplo, de um pessoal missionário. Aí, no final das campanhas, falaram, olha, teve 20 decisões. Passou um tempo, aí eu me afastei, não era a minha igreja. E aí eu perguntei, quantas pessoas você tem para batizar? Uma. Mas isso é uma realidade. Entendeu? Então, aí que buscar o que está acontecendo. Então, quando eu ouço pessoas, líderes, né, que sejam líderes evangélicos, aí no Brasil somos 30% da população, 40%. Mas até onde, né? Até onde? Mas que tipo de discípulo de Jesus? Discípulo, exatamente. O seguidor de Jesus temos. Exatamente. E aí a gente vê que ser crente, vamos colocar esse termo, que é o termo mais antigo, que, né? Ser crente virou modismo, né? Eu já nem uso isso. Não, eu te falo, quando alguém pergunta a minha profissão, eu não falo que eu sou pastor. Então... Virou lifestyle. Virou lifestyle, exatamente. Você tem que ser cristão, você tem que se exercitar. Exatamente. Eu não costumo falar sou evangélico, que eu já acho pejorativo hoje. Entendeu? Eu falo, eu sou cristão. Eu creio em Cristo. Né? Mas o evangélico já é... O crente já passou de pejorativo, né? Que infelizmente... a gente não tem exemplos aí. Eu, quando eu perguntava a profissão, professor. E é real.
entendeu? Porque eu sou professor, dou aula. Mas pastor, não falo mais, é duro, mas é verdade. Eu tenho vergonha de dizer que sou pastor. Essa é a realidade hoje, infelizmente. Porque, cara, você vê a TV, rapaz, é triste. Olha, lamentavelmente, eu conheço pastores fiéis. Sim. Que não aparecem. A gente tinha a referência do Shed, entendeu? Que era um cara, um pastor fora de série, entendeu? Com uma empatia incrível, né? Temos outros também, né? Mas, aí, infelizmente, o que a mídia mostra não é isso. Lamentavelmente, você vê hoje não se vê um pastor, e isso é uma falha que eu acho da própria igreja, porque, como falávamos em off, a falta de usar os meios, como as redes sociais. Exato. Acha que pesa de tempo. A denominação que eu pertenço, que sou batista, tem alguns trabalhos muito bons. Tem. Cracolândia, realmente tem. Sobre avós, anciãos, enfim. Então, graças a Deus que um pouco aparece a Cracolândia, já apareceu na TV, tem os refugiados. Perfeito. Né? Mas é muito pouco. É pouco. É muito pouco. E aí a gente vê que esses trabalhos sérios aparecem eventualmente, quando aparece, e o trabalho pejorativo, o trabalho de pastores, vamos colocar, ou de igrejas que difamam, denigrem a nossa fé, está aí em tudo que é canal. Então, aí a gente vem naquela frase, enquanto os bons se calam, né? É isso que a gente tem, infelizmente. Tem uma mulher aí, uma moça, senhora, não sei, que tem um Instagram lá, e ela tem... O objetivo dela, segundo ela, é mostrar que você não pode confiar em policial, pastor, padre. Então, ela mostra todos os podres que aparecem. Tá. Mas de 10 podres, 8, 7 são de pastores. É triste isso. Cara, é triste. É muito... E aí, eu sei que o evangelho depende totalmente da ação do Espírito Santo, mas a gente tem uma depreciação da nossa fé com esses testemunhos, né? Esses testemunhos... Testemunhos, isso. É lamentável, porque isso está em todas as camadas, né? Estamos os líderes, chamados líderes denominacionais, ou alguns que se intitulam... Se intitulam líderes. Líderes dos evangélicos. Eu não tenho líder evangélico. O meu líder é Jesus. Exato. Pelo menos as igrejas batistas que eu conheço não reconhecem. Não reconhece. Entendeu? Líderes que aparecem em movimentos políticos, geralmente. Esses movimentos políticos, lamentavelmente, seja de qual lado, centro, esquerda, direita... Seja qual for. De onde for, envolveu ali com a igreja, estragou. Aliás, isso foi o estrago desde o ano 300. Exatamente. A gente tem essa história lá de trás, né? Misturou política com religião, esquece, né? Esquece que... Cada cristão tem que ter a sua postura política, mas a igreja, onde o pessoal se reúne, o templo onde o pessoal se reúne como igreja, o político tem que entrar como qualquer pessoa para sentar e ouvir o evangelho. Exatamente. Só. Exatamente. Entendeu? Reconhecer, tem um fulano, tá, tudo bem. Independente disso. Independente, mas ele uma pessoa normal como qualquer outra que está lá. Então, para mim, o grande erro da igreja evangélica hoje, um dos cânceres da igreja evangélica brasileira que se envolveu com essa linha mais política, seja para a esquerda, para a direita ou centro, errou nisso. E está pagando caro. Está pagando caro, exatamente. E, lamentavelmente... E a gente está vendo aí, né? E o evangelho, lamentavelmente, que aí mais ainda, o evangelho vai ser
prejudicado no seu crescimento. Perfeito. Entendeu? Ou melhor, na sua pregação, no seu testemunho. Eu, como cristão, você, qualquer pessoa, não, se for votar, vou por fulano, é minha opção política. Sim, natural. E eu sempre digo que o cristão tem que ter uma opção política mais supervisionada por uma ideia do reino de Deus. Tá? Ótimo. Não é a ideologia que lhe traz a sua posição política, e sim a questão de você ter uma ideia do que realmente é o reino de Deus. Então, minha vertente política é essa, porque está enquadrada ao reino de Deus. Né? Não é questão de ser esquerda e direita, de forma alguma. É a questão de você é cristão. E os conceitos têm que estar dentro disso aqui. Eu vejo isso assim, uma parte da igreja evangélica ou da liderança evangélica que está aí embrutecida, né? Está ideologizada, dominada pela ideologia humana. Entendeu? Então, se eu posso recomendar, quando eu recomendava aos alunos, falar, olha, tenha uma definição o que é reino de Deus. Veja, estude a Bíblia, procure livros, seu professor, sei lá, o que é reino de Deus. E claro, de forma clara. Né? De forma clara. À luz disso, pega então fulano, que está no segundo turno, ou primeiro, segundo turno, lá, sei lá, o que você acha, e vê como que essa linha, ou embora plano de governo, embora nem sempre acontece que vai ser cumprido, entra nessa ideia de reino de Deus. Não pensa na igreja. Que, fulano defende os valores cristãos. Não, quais são os valores do reino de Deus? Reino. E essa questão de... Me corrija se eu estiver errado, Miguel. A religião hoje, né, do jeito que ela está sendo conduzida, tem prejudicado o cristão de praticar realmente o cristianismo. Eu estou certo ou estou errado? A religião hoje... Não, quando eu falo eu faço uma separação. Tá. Religião, eu coloco tudo num saco só. Então, aí eu tenho o cristianismo, que é uma religião. Perfeito. Eu faço uma separação séria do cristianismo com o evangelho de Jesus. Ótimo. Entendeu? Por quê? O cristianismo, nós temos cristãos antes, mas esse ismo só veio acontecer lá pelo 300 e pouco. Perfeito. Né? Então, aí, quando se uniu, houve uma unidade de sistema político, né, com Constantino, que foi o primeiro passo, e depois, acho que Teodósio, se não me engano, 500 e pouco oficializou tudo. Aí o negócio virou uma estrutura que aprisionou o evangelho. Por quê? Porque acontecia de que Constantino, ou o Império Romano, dominava um reino, outro reino. Aí esse reino passava a ser todo mundo cristão. Então, era uma conversão, entre aspas, política. Perfeito. Ou de dominação. Perfeito. Então, muitas vezes, eu quero impor a minha visão, tá? Por mais bíblica, por mais de Deus que seja, né? Dessa mesma maneira. Da mesma forma que Constantino fez lá atrás. Exatamente. Então, o que aconteceu, isso aconteceu aqui no Brasil em 1800, quando os protestantes começaram a vir para cá. Uhum. Né? 82, antes vieram luteranos, os vieram reformados, vieram os batistas, enfim, começaram a vir. Eles traziam, então, uma cultura dominante. Então, perfeito. Houve um momento que cristão era conhecido por WASP, que era uma W-A-S-P. Para ser cristão tinha que ser white, branco, tá. A e S anglo-saxão,
e P, protestante. Então, quem era branco, anglo-saxão e protestante era cristão. Isso está na história. Já veio uma cultura europeia aí, né? Entendeu? Então, isso nós trazemos nossas raízes. Porém, podemos nos libertar, podemos reorganizar, reestruturar, repensar, ressignificar. Né? Então, muitas coisas estão acontecendo em alguns pensadores, alguns teólogos, algumas pessoas, algumas igrejas, dessa maneira, estão repensando. Perfeito. E isso que a religião, o cristianismo institucional tem medo. Tá? A religião estruturada. Porque nossas raízes estão sendo mexidas. Entendeu? Então, está sendo colocada seiva nova. E aí já dá medo. Tudo que é lógico, novo, dá medo. Porque os frutos serão diferentes. Sim. Então, confundimos muitas vezes o evangelho com essa estrutura. Não, o evangelho tem a sua... A pessoa fala, o que é o evangelho? Está lá, em Atos capítulo 15, 1 Coríntios 15. A morte e ressurreição de Jesus. É o evangelho que Paulo pregou. É isso que é o evangelho. É isso que é o evangelho. O evangelho não é deixar de fumar, porque tem cultura beber, que fuma. Porque tem... Gente, eu conheço gente, vamos assim dizer, entre aspas, mais santas que eu. Uhum. E entendeu? Tem seus costumes. Porque tem uma formação moral muito forte. Entendeu? Então, outro dia eu via uma entrevista com um deputado dito evangélico e ele falava algo interessante. Só que levou uma bordoada do entrevistador. Porque ele dizia, olha, o Japão tem o político falava, o Japão tem uma formação moral muito alta. Ah, eu vi. E não sei o quê, e papapá, e aí só que não é cristão. Só que não é cristão, exatamente. Aí ele ficou, e agora? E agora? Porque isso que é a questão. Entendeu? Então eu não estou mas uma coisa que a gente precisa ter na cabeça é que a nossa moral não depende do cristianismo. A nossa moral é a formação familiar, né? Vem no nosso caráter, na formação desde criança. Né? Isso não quer dizer que se eu não fui cristão nessa época, eu seja uma pessoa sem moral hoje, ou sim ou não, né? Tem essa problemática. Porque nós não atualizamos as nossas interpretações. Então, eu fico olhando assim. Eu me lembro, recém no Ministério Pastoral, nos anos 80, era a questão, não, o pastor não pode se divorciar e não pode pertencer à nossa ordem se o pastor é divorciado e casado na segunda vez. Uhum. Só que hoje já está aí. Hoje é natural, né? Não tem como. Ele tinha um casal que não casa, porque se ele casar, vai perder a aposentadoria, porque ele é viúva, e eles estão juntos. Mas não pode batizar. Não pode. Então ele batiza. E pastora? Pastora é outra coisa. Pastora, eu era contra a pastora. Eu era contra o ministério pastoral. Feminino. Pode pegar, a pastora não. Mas um dia eu tive um desafio da Ordem dos Pastores Batistas, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, da associação, de ter um debate. Tá. Aí eu fui estudar. Eu sempre digo isso. Eu nunca quis debater, porque eu nunca tinha estudado. E quem me obrigou a estudar, a aprender esse caminho, foi o Dr. Shedd, que você... Shedd, grande Shedd. Foi meu professor. Uma vez estava dando aula homilética de Apocalipse. Eu não me lembro porque eu fui na frente e perguntei, pastor, mas isso, nem me lembro a pergunta. Aí ele olhou para... Ele falou, olha, interessante. Eu vou sugerir para o irmão
ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 até 10, acho que era. E eu fui ler. E eu li uma vez. Recém estava começando a estudar grego. Aí eu peguei o que mal sabia de grego e falei, pá, rapaz, essa noite, eu descobri que eu tinha lido e estudado muitos livros, mas não tinha nem lido nem estudado a Bíblia. Por mais que eu tivesse lido e mas eu não tinha estudado como deveria ser. E nesse caso da pastora foi a mesma coisa. Eu fui lá estudar. E aí me di conta, falei, cara, tá tudo errado. Ah, mas tem... Aí entra a questão da tradição, né? Porque 1 Coríntios 14, quando fala que a mulher não pode falar, é uma coisa. Não tem nada que é totalmente cultural naquela região, daquela situação. A tradução seria, a mulher não pode estar galerar exatamente, no culto, exatamente, ficar conversas alheias, paralelas ao que estava sendo levado para o culto. Mas aí tinha aquele texto lá de 1 Timóteo. Proíbo que a mulher ensine ou tenha autoridade sobre o marido. Essa me matava. E aí? Não, eu tenho que achar por que Paulo está falando isso. E fui atrás. Aí eu comecei a pesquisar, muito interessante. Primeira coisa que eu achei é que a palavra autoridade no Novo Testamento existem umas 5, 6 palavras gregas que traduzem que são como autoridade. Exousia, e cada uma com um sentido. Dunamis e outras mais. São várias aí. E aí tem essa palavrinha, autentem. Aí eu fui ver aonde? E aí eu fui ver e falei, essa palavra não existe no Novo Testamento. É o único lugar que tem aí. Não tem outro lugar. Bom, mas deveria existir na época para que Paulo... Então, o que eu fui fazer? Ver se filósofos usaram. Qual a origem? Se outros... Em que contexto? Muito escassa a literatura que tem para essa palavra. Usaram essa palavra. E as poucas vezes que aparece a palavra é autoridade, só que não no sentido... De se sobrepor. Exato. É violência. Podemos dizer uma autoridade violenta sobre o marido. Agressivo, mas como isso? Aí que vem nossa cegueira mental e cultural. Por quê? Aí eu fui lendo aqui, lendo acolá, e aí eu fui perceber de que as mulheres em Éfeso, se você ler o texto lá de Timóteo, né? Falava de roupa, penteados altos, colares, riqueza. Aí eu falei, peraí, a igreja cristã era pobre. Exato. Essas mulheres não são qualquer mulher. Paulo está falando a estas mulheres. Se você ler o texto, né, e atrás da Bíblia, esqueci. Mas se você ler o texto, você vê exatamente o que Paulo está dizendo a estas mulheres que estavam na igreja. Sim. E elas eram, como diríamos hoje, e de lá que vem a palavra patrocínio, eram patrocinadoras de muitas coisas na igreja. Elas tinham dinheiro. Tinha status. Tinha status. Estas eram mulheres... Temos várias mulheres de status no início então, da igreja. Estas mulheres recebem que bancavam. A bronca de Paulo. Não usem violência contra vossos maridos. Ou seja, a Bíblia, desde a antiguidade, proíbe a violência, né? No relacionamento. Que nessas mulheres que eram ricas, poderosas, podiam fazer contra os maridos, sim, que possivelmente eram mais pobres. E hoje tem mulher que... Hoje... Não estou querendo defender o homem, por favor, mas tem muita mulher que desce o cacete no marido e nem rica é, hein? E só colocando uma vírgula,
o senhor falou da palavra tagarelar, tagarela, isso, tagarelar. Isso é muito interessante, porque na nossa tradução está simplesmente falar, né, na igreja. E as pessoas, muitas vezes, principalmente cristãos, por isso que eu falo que é muito importante você estudar e buscar, que a origem dessa palavra é exatamente isso, de ficar tagareando com conversas paralelas, entendeu? E isso acontece hoje ainda. Não só mulher, como homem também, com conversas paralelas dentro do culto, né? E a questão, na época, era essa, né? Não era simplesmente falar, era estar com... E não era somente na igreja. Havia, quando eu falo lá, que as mulheres deveriam, segundo a lei. Mas se você vai para a lei de Moisés, não tem nada disso. Tá. Então era outra lei. Era lei... Que era, vamos dizer, tem um nome que eu não lembro agora, que são nomes difíceis, mas era uma lei, vamos dizer, secular. Tá. A própria lei secular já orientava que as mulheres tivessem cuidados nas reuniões, não falassem, né, não atrapalhassem a reunião. Não atrapalhasse a reunião. Então, o que Paulo está dizendo, que essa lei já dá base para se comportar dentro do culto. Exatamente. Era simples. Era uma reunião porque a palavra igreja ou eclesia, né? Eclesia é comunidade, comunhão. É uma comunidade. É uma reunião, é uma junção. Uma reunião. Né? Então, havia uma reunião aí do povão, essa lei valia. Entendi. Então, essa lei que o povão já vigorava. Vigorava lá e vigorava na igreja. Já vigorava. Então, eu falei, então... E aí eu fui descobrir, então, que alguns escritos aparecem com essa ideia. Né? É a única palavra. Né? E aí vai entrar outras questões de dons. Né? Aí a cultura patriarcal que tinha naquela época, né? Porque aí quando eu falo patriarcal, né, as pessoas acham que eu sou liberal, porque... Não, era uma cultura patriarcal. Era real, era realidade. Era realidade. Então, nesse ponto, aí eu falei, não, então, aí depois de estudar, aí eu falo, não, eu sou favorável ao ministério pastoral feminino. Né? E com certeza tem muitas mulheres que o realizam muito bem. Hoje, na Convenção Batista Brasileira, na qual faço parte, das igrejas batistas, tem várias pastoras. Mais de 500 pastoras. Por aí está. Então, é uma coisa que não tem jeito de parar. Não tem como frear. E aí entra, né? Então, aí entra uma série de debates, mas eu já fico tranquilo de que, pela minha leitura que eu fiz, entendi que poderia haver pastor. Se alguém não concorda, tudo bem. E eu acredito, sendo bem raso, entendeu? Com os exemplos de Cristo, Cristo chamou exatamente as mulheres para fazer parte do seu ministério. Chamou os 12, mas era rodeado de mulheres que davam todo o suporte para o seu ministério acontecer. Né? Se não fosse necessário, ou se ele achasse que a mulher não deveria ter o seu devido valor, não seria citado de forma alguma. Olha, Lucas, acho que é o capítulo 8, ele fala das mulheres que sustentavam, sim, exato, pagavam as contas, vamos falar de Jesus, né? Acho muito bonito esse texto. Outro texto que eu acho muito interessante é quando Jesus fala com a mulher samaritana. Esse texto é lindo. Demais. Sabe por quê? Esse texto é... Porque a primeira definição de Deus foi ensinada a uma mulher. Deus é Espírito. E a adoração foi ensinada a uma mulher. E convém que aqueles que queiram adorar a Deus o adorem em Espírito e em verdade. E o mais interessante, que foi uma aula de teologia a essa mulher. Então, a primeira aula de teologia cristã foi dada a uma mulher. Entendeu? Claro que isso pode parecer irrisório hoje. Não creio. Eu creio que seja de grande valia. Mas quando eu vejo de que
Jesus e a mulher tiveram um diálogo de catedrático que era comum aos mestres judeus e dado a uma mulher, porque a mulher não era discípula, né? Então, para mim, já é um sinal daquilo que vem, aquilo que é novo no reino, o vinho novo. Que, lamentavelmente, hoje o vinho novo foi azedado pela igreja que se desvia do evangelho do reino. E aí eu quero entrar numa questão polêmica e pessoal em relação a você. A igreja em si te decepcionou? Ou estou usando palavras... A igreja em si, como corpo de Cristo, que eu me mantive dentro daquele que eu entendia como... Não, mas a instituição, exato. O cristianismo, a religião, isso não só me decepcionou, mas me fez adoecer. Entendeu? Me fez adoecer ao ponto de que eu tive que ser tratado, né? Por psiquiatra e psicólogo, e que foi um impacto assim, muito forte. Porque o sistema denominacional, né? O sistema estrutural até das igrejas locais, às vezes, é muito cruel. É verdade. Tá? Mas é cruel por quê? Porque algumas vezes você questiona o comportamento daqueles que têm, entre aspas, um pouco de poder. Entendeu? Eu me lembro, alguns anos atrás, eu preguei, nós sorteávamos as pregações, porque eu fazia parte de uma equipe pastoral, e caiu para mim a pregação de Tiago, capítulo 5, que fala sobre defraudaste os trabalhadores, né? Mataste o justo, e é uma mensagem contra os ricos e poderosos. Fala misericórdia. E eu ia pregar numa igreja um auditório de 1.200 pessoas. Que tinha empresário, tá? Quer dizer... Eu não era pastor oficial, né? Mas era um dos pastores da igreja. E preguei. Eu confesso que eu estudei. Esse texto eu estudei. Sempre estudava, mas eu acho que esse texto Você pegou mais afim. Peguei mais afim. Falei, não, eu não posso falar besteira. Eu não posso ser identificado com A, ou com B, ou com C, sei lá. Não, eu preciso pregar o texto. Que esse sempre foi meu desafio. Eu preciso expor o texto. Não minha história, se eu colocar alguma experiência que seja... Aí vai se tornar pessoal, aí já era. Ou passa rápida, mas nada que influencie. Que diga, eu quero ter essa experiência. Não. Eu quero ilustrar, não centralizar essa experiência. Eu fui estudar. E aí a ideia era, Deus aborrece a opressão, tema do sermão. E eu fui pregando, peguei, tá tranquilo. Aí o pastor, na época presidente da igreja, chegou para mim e ô Miguel, tudo bem? Tudo. Depois de uns dias, eu vou contar uma coisa. O quê? O sermão de domingo, alguém chegou para mim e perguntou se você era comunista. Ai, caramba. Mexeu então, né? Mexeu. E aí eu perguntei, graças a Deus, e você que falou? Não, eu falei que você pregou o texto. Exato. Tá Exato, exatamente. Então, bem, falei. Se o chefão falou isso, então beleza. Cara, falei, não, mas infelizmente é isso. Entendeu?
Tocou na feridinha, já era. Rapaz, não tem nada dali. Eu falei, nem sequer podia ter citado nada. Eu tentei, eu falei, não, porque eu tinha muita bênção com isso. Sempre eu tocava os textos difíceis, porque É uma maravilha, né? a gente pregava textos, livros da Bíblia, né? Então dividíamos em partes, né? E aí dividíamos. Falava. Aí eu caía em texto sobre línguas, sobre... Uhum. E aí dava mais trabalho. Que são os temas polêmicos. É, os temas polêmicos, né? Mas aí eu gostava, né? Pelo menos o pastor, o presidente, fala, não, é bom que caia em você, porque que você vai leva dar conta. Tranquilo. Não, ele confiava um pouco no meu trabalho. Então, eu acho que nesse ponto, a decepção da estrutura, não sei se a palavra seria correta, não é politicagem, mas existe um grau de apadrinhamento denominacional. Tem. Então, eu tive um momento assim que eu cheguei na liderança aqui no estado de São Paulo. Eu fiquei aqui vários anos no ABC, entendeu? Aqui no São Bernardo do Campo. Eu cheguei na liderança, um dos líderes que falava para abrir novas igrejas. Eu cheguei falei para ele, falei assim, olha, pastor fulano, não vou falar o nome. O senhor pode me colocar em qualquer lugar daqui do estado de São Paulo que não tem igreja batista. Não precisa nem me pagar salário. Só me arranja o lugar para morar. O salário não tem problema nenhum. Vou ter graça. Nunca, entendeu? A mesma coisa. Então chegava, não, Miguel, vamos te ajudar. Nada, entendeu? Por quê? Porque eu tinha preferência. Entendeu? Xenofobia eu sofri. Aqui em São Bernardo, isso eu ouvi de púlpito, entendeu? Nós precisamos de um pastor que fale corretamente o português. Eu hoje me atrabalho um pouco no português, porque já estou voltando à meninice, mas quando eu tinha 40, aliás, até os 50 anos, 55, eu tinha um doutor lá da Federal, que chegava para mim e falava, olha, seu português é muito bom. Parabéns. Eu não sei se ele queria me agradar, mas eu me esforçava mesmo. Eu sempre chegava no carro e perguntava a minhas filhas, minha esposa, e aí, como foi? Errei muito português? Não, tá bom, pai. Porque minhas filhas são críticas. Sim, né? Mas eu mesmo vi muitas pregações suas e a gente... Se conversa o português é tranquilo. Então, perfeito. Minhas filhas são até hoje críticas, né? Minha esposa, principalmente. Ela quer saber qual é a roupa que eu vou usar no púlpito. Assim, ela não está... Né? Ela não nem mandar o link do... Porque vai achar... Não, essa camisa não devia ter usado, devia ter fechado. É muito boa nisso. É demais. Pastor, se você me permite fazer uma pergunta, uhum. Tem um movimento muito grande agora dentro da igreja, que eu vou até nomear, mas por um exemplo lá, o pessoal que sobe o monte e paga uma grana braba para participar daquilo. Que são os... Exato. O senhor entende isso como uma produtização da fé? Esses são, para mim, empresários da fé. Eu posso dar uma listinha aqui, não sei se posso dar. Por mim, tranquilo. Eu gosto de dar nome aos bois. Não, porque veja bem. Evangelho, eu sei que muito vão dizer, não sei. Faz bem de falar aí. Mas evangelho, para mim, não é que você tem que ser pobretão. O evangelho, você precisa ser simples. Simples.
Você pode ter seu carro, você pode ter sua casa. Isso que Paulo fala, comer, ter sua casa. Né? Mas tem alguns empresários da fé que aparecem na revista Forbes, né? Aí tá. Nós temos, por exemplo, Malafaia é um empresário da fé. Ele é um que, inclusive, quando esse movimento começou, do pessoal de laranja, que sobe o monte, ele criticou. Ele falou, é um absurdo que cobrem para isso. Não, mas é porque não é a igreja dele. Exato, sendo que ele também... Entendeu? Ele produz... Ele vende muitas coisas desde Exatamente. a década de 90. Eu lembro dele de bigode ainda. Uhum. Então, temos o Macedo já muito conhecido. Estevão Hernandes. Gente, eu conheci o trabalho dele no início, mas, lamentavelmente, ele se afastou daquilo que deveria ser o ministério. E a mesma coisa, vira R.R. Soares, Macedo, Valdomiro e alguns outros que estão ganhando dinheiro nas costas do evangelho, que talvez não são tão famosos, mas estão fazendo o seu negócio. Uhum. Tá? Então, esses, se são legendários, é a mesma coisa. Você não precisa ir lá fazer o que está sendo feito lá para ter um encontro ter comunhão com Deus ou encontro, exato. Entendeu? Eu acho válido se vou me retirar com um grupo, com 10, 20 pessoas, sei lá, 100, 200. Mas não com intuito. Eu retiro, tudo bem. Mas não com o intuito de... Faturar, cara, pagar 80 mil é um absurdo. Quem paga? Eu não pago. Talvez, não vou falar que se eu tivesse, não pagaria. Não sei. Mas eu não pagaria. Eu não pagaria nem 1.000. Entendeu? Porque... Não é isso que vai me dar a orientação, o propósito da minha masculinidade. Que é aquilo que eles pregam. Entendeu? Então, a minha busca de masculinidade, se uma pessoa precisa, o que ele tem que fazer é procurar alguém que ele enxerga, minha ideia, né, como pessoa ideal para esse modelo, né, que ele entende. Poxa, eu queria ser como esse cara. Tá? Eu admiro esse cara. Então, aproxime-se dessa pessoa. E que te discipule. Sim. Entendeu? Sim. Que te discipule. Porque ele vai gostar, vai aprender a ser como Jesus através dessa pessoa. Porque essa pessoa possivelmente se olhou que Jesus fazia isso e ele entendeu o discípulo vai olhar falando, não, eu gostaria de ser como ele. Tá? Gostaria de ser como ele. Então, eu vi várias pessoas sendo modelo e seguindo essa pessoa no sentido de aprender. Como Paulo fez com Timóteo, com Filemão, exatamente, com Tito. Nós podemos fazer isso também. Mas depende de como eu estou. Perfeito. Entendeu? Então, se alguém me procurar, uma vez um aluno chegou para mim e falou, olha, eu estou procurando um orientador, um mentor. Falei, olha, aí eu dei uns conselhos, falei, faça isso, isso, isso. Tá. Passou uma semana ou 2, e aí chegou para mim e falou, olha, eu descobri quem vai ser. Que eu acho que vale a pena. Legal, que bom, quem é? Você. Pronto. Então vamos. Aí o que eu fiz? Falei, olha, então você vai ficar comigo, você vai estar na minha casa, todo final de semana vai vir. Isso é discipulado. Vai estar Isso comigo, é discipulado. Eu vou te acompanhar, exato, meu computador você pode usar. Vai comer junto. Exato. Exato. E aí ele foi ordenado ao ministério pastoral. E aí foi para plantar uma igreja, primeira igreja coreana. E é o que eu falo. Isso, japonesa. Isso não tem hoje. Não tem hoje, eu não vejo isso hoje. Eu vejo a massa, né? O pessoal dando cartilhas. Cartilhas. E em massa, em massa. É que hoje o pessoal quer dar conselho pelo TikTok. Mas então, cara. Aí é o café com Deus Pai. Exato. Aí... É outra coisa que eu acho um absurdo. Me desculpe quem usa, não sou contra, cada um. Mas café com Deus Pai é você o joelho. Você não é comprar livro e ficar marcando lá palavras de incentivo ou de
Não, é dobrar seu joelho, chore, converse com Deus, ria, conversa com Deus. Tenha alguém que realmente você vê que te leva a um espelho de Cristo e segue, entendeu? E aprende com ele. Eu tive, graças a Deus, eu tive vários mentores. Eu tive o Valdemir, né? Foi um paizão na fé. O próprio Luiz, o Boris, você também. Então, quer dizer, eu tive pessoas que realmente amam a Deus e me mostrou, né? O quanto é bom e gostoso estar com Deus. E não precisei de cartilha nenhuma, né? Cartilha, eu vejo, eu sou contra todo tipo de literatura que vire cápsula mágica. Isso, que vire cápsula, É porque eu acho que a gente perde o senso crítico de pensar. Exato. É como o pastor falou. Exato. Ele foi ver a passagem para falar sobre as mulheres sendo pastoras. Ele pesquisou, ele Exato, leu para exato. formar uma própria opinião sobre a leitura. Mas é isso. Você não pode ser soldadinho de chumbo, né, ou vaquinha de presépio, que tudo você balança a cabecinha. Não, vai buscar. Falou. E o próprio Paulo fala isso. Pô, falou, vai buscar nas escrituras o que realmente é, né? Então, eu acho que está faltando muito isso no meio cristão. O que é interessante é que a cartilha, ela virou fórmula mágica, e eu atendi, eu me lembro até hoje, nunca vou esquecer, aquela jovem que entrou no elevador da igreja, e ela falou, pastor, e estava chorando, e ela falou, o que aconteceu? Pastor, não sei. Eu falei, vamos lá no meu escritório lá, né? Eu fui lá, falou, pastor, eu fiz tudo que o livro fala. Eu fiz tudo, mas eu não consigo namorar com fulano. Não me dá bola. Aí eu falei, minha filha, está errado, né? Eu falei, não é assim. Não é isso, não é troca. Aí a outra, uma moça bonita, aí eu falei, e aí, fulana, quando vai casar? Não. Ou quando vai namorar? Eu falo, não, estou esperando o meu Isaac. Oh, isso é triste. Aí eu falei, escuta, você já leu Ruth, no capítulo 3? Não, pastor, o que ela diz? Olha, a sogra de Ruth, porque você sabe, ela é viúva, falou para Ruth o seguinte, Ruth, Boaz vem aí. Vai estar lá no negócio do trigo. Na colheita do trigo. Você vai fazer o seguinte, você vai tomar banho, vai se perfumar, vai colocar vestido e vai lá aos pés de Boaz. E sabe o que culturalmente significa isso? Aos pés de Boaz, jogar o negócio lá? É dizer para Boaz, o que ela está dizendo na cultura, Boaz, você quer casar comigo? Tá, ela intimou Boaz. Intimou Boaz? Ela intimou Boaz. Entendeu? Ah, pastor, E isso eu preguei na igreja. E a gente fica num puritanismo, né? Que mulher tem que ficar quietinha, caladinha, e aí, né? E dentro do cristianismo tem essa piora, né? Que Deus vai trazer o seu varão. Velho. Esquece, pode ficar sentado aí, vai virar freira. Então, esse é meu conselho. Conselho que a sogra de Ruth deu em Ruth capítulo 3. Vai, toma banho, se perfume. Em outras palavras, arrume-se, fique boa, bonita, agradável, cheirosa. Exatamente. E canta Boaz. E vai intima lá, o homem. Intima o homem. E deu no que deu. A lei dizia que Boaz tinha que casar com ela, então vai lá. Pronto, já está na fila. Exatamente. Já era. Vai para cima, exatamente. Hoje vai ser o quê? Todo mundo está falando, olha, fulano gosta de você, fulano gosta de você. Vai lá. Fala. Acabou. Olha, a pessoa está falando isso. Você gosta de mim ou não? É uma questão de ser transparente e ter certeza do negócio. É ou não é? É top, então vamos conversar? Vamos. Não é, então
Beleza, brigadão. Tchau, fui embora. Tchau e benção. Acabou, né? Então a gente virou muito puritano Puritano, mesmo, exato. né? Então achou que foi uma castração do erotismo, Exato. da sexualidade do ser humano. Exato. E hoje houve um tempo que foi mais, hoje já parou um pouquinho, né? Que eu sempre chamava o evangelho da genitália. Era só pregar negócio de gay, não é gay, é falso, é verdadeiro, é pecado, não é pecado. Então, aí virou o evangelho da genitália. E eu vi muitos absurdos. Né? Eu vi muitos absurdos. Como também vi pastores acolhendo esse pessoal. Né? E que é isso. E que atende. E não está preocupado se ou não é, mas ele está preocupado com a pessoa. Com a pessoa, porque tem pessoas que assumem e ficam numa boa, tem outras que ficam numa crise existencial. Exatamente. Quantos não chegaram ao suicídio? Por causa disso. E por que a gente não se coloca como apoio, como apoio para que essa pessoa possa se sentir em casa, possa ser acolhida? Exato, entendeu? Ela entenda o que está vivendo, que ela saiba, né, o que está sofrendo, por quê e como que Deus trata isso, e enfim, tudo isso aí. Então, quando algumas pessoas entram muitas vezes, não em defender, mas entram somente para acusar quem vive nesse ambiente ou nessa escolha, eles recuam quando você fala que é evangélico. Claro, entendeu? Só tem acusação. Entendeu? Então, e nunca conversaram com a pessoa, né? Nunca conversaram com alguém que... É tratado como uma abominação. Então, e não é só isso, né? Ele é como algo que se... Condenado. Você condena, a pessoa condena, e parece que se você ficar próximo, você pega. Pronto. Virei gay. Entendeu? Então, e qual o problema disso também? Pronto. O pessoal se complica. Eu acho que se complica demais exatamente por excesso de regras e pouca graça. E entra exatamente no que você falou. O evangelho é simples. O evangelho é simples. Ou melhor, a vida é simples. A gente faz questão de complicar. Aí que entra a questão institucional. Se a instituição não permite, é uma coisa. Eu não quero que alguém entre na minha igreja. Ou seja membro da minha. Isso é uma instituição, ou no meu grupo. É uma instituição. Perfeito. Ela tem seus estatutos, essas coisas. Se ela entendeu assim, então tudo bem, deixa para lá. Mas não fala que o evangelho é isso, que não é. Entendeu? Então, essa confusão que é a mesma coisa que eu falei agora há pouco, né, sobre o negócio do divorciado, do amaziado, enfim. Então, daqui a 30 anos, 40 anos, não sei, não vou estar aqui, o que vai acontecer, né? Minhas filhas, meus netos vão ver, né? Não vão me poder dizer o que aconteceu, estaria com 100 anos, mas é uma coisa complicada, porque eu me lembro que em 2000, eu deixando a igreja de Jaboticabal, eu me lembro muito claro, eu preguei a última pregação, e eu disse, irmãos, não sei se eles vão se lembrar, falei, irmãos, é o seguinte, eu ensinei, preguei, porque vocês precisam se preparar, porque daqui a pouco você vai estar debatendo se o homoafetivo, naquela época que falava homossexual, né? O homoafetivo pode entrar ou não nessa igreja. E aí eu terminei o culto, beleza. Hoje, 20 anos depois, tá aí. Profetizei com ele hoje. Porque estava aparecendo ali. Tá. Mas a igreja não se preparou. Né? Ou já estava antecipadamente desprezando as minorias. Né? Então, não teve... todo mundo conhece o Ed René, ele fala da famosa atualização da Bíblia. Eu acho que
a Bíblia não tem como atualizar. O que Exato. tem que ser atualizado são as nossas interpretações. Exatamente. A Bíblia está ali certinho do jeito que... E acabou. Ali está fechado. O que eu estou tentando Agora, atualizar como é e que... entender... E vamos entrar na questão da homossexualidade de novo. É o que era comum na época. Ainda mais com o poderio romano, né, que era uma coisa natural. Nero mesmo teve uma esposa que era um homem, né? E com certeza a Igreja de Cristo acolheu muitos assim, porque era o que Cristo pregava, né? Que todos... O mais interessante, quando alguém me pergunta alguma coisa sobre isso, eu sempre pergunto, né, para ele, mas você já estudou, pesquisou? Tá? Exato. Não, fala, então Então, olha, cara, pega os textos lá e vê o que toda pessoa tem que ver. O texto fala para quem? Para o povo de Israel? Para a igreja? Ou para o mundo todo? Primeira coisa. Isso é fundamental. Segunda coisa, qual é o contexto da época? O que aconteceu? Por que está sendo falado isso? Exatamente. Entendeu? Então, aí você vai tirar os princípios, né? Que você pode transportar para cá. Exatamente. Então, E você não vai errar fazendo isso. Não fala, porque li o livro tal. Aí eu conto essa experiência que eu te falei sobre estudar para mudar ou não. Então, pega esse texto. Porque se eu te falar que é pecado ou não é pecado, você vai dizer assim, não, foi o pastor Miguel, o professor Miguel que me disse. Exato. Então eu vou ter autoridade sobre isso, eu não quero ter essa autoridade. Então melhor você dizer, olha, eu pesquisei, eu estudei, eu li, entendeu? Você que entendeu o conceito biblicamente. É isso, é aquilo. A autoridade é a Bíblia. Exatamente. A gente volta de novo à interpretação. Exatamente. Exatamente. A ler, interpretar, exatamente. entender, E contextualizar, exatamente. Exatamente. É uma transposição. Então aí eu falo assim, então, mas não diga que é ou não é. Quando eu tiver lá a palavra, porque as pessoas, você está vendo falando, eu não me lembro que lugar, mas falando, gente, o que eu falo é a minha interpretação. Não pense que Deus está falando através de mim. Que muita gente faz isso. Eu interpretei aqui e entendi isso. Eu oro, pesquiso, leio, enfim. Creio que o Espírito Santo ajuda, tudo mais. Né? Porque vocês estão aí ouvindo. Agora, se você tem crítica para me fazer, não concordar, meu e-mail é esse. Manda Vamos conversar. Porque eu posso estar errado. Claro. Então, eu creio no que eu vou falar porque eu estudei, eu pesquisei. Obrigado pela atenção, mas também você tem que... Você tem que buscar e entender. Né? Por isso, eu sempre falo, ou quando posso falar, digo o seguinte aos pastores. Pastor, ensine ao seu povo a interpretar a Bíblia. E não somente ao ouvir o que você prega. Isso é fundamental. É por isso que eu acho que é fundamental o pastor expor, né, a Bíblia quando ele vai pregar, expor, né? E se tiver condições de ter um momento onde as pessoas podem se reunir, estudar sobre aquilo, né, se aprofundar, melhor dizendo, eu acho que seria a igreja perfeita, né? Porque você não está tendo só no culto, né? Que muitas vezes é unidirecional, né? Só o pastor fala, que é o padrão. Mas você tendo uma reunião ou um momento onde você pode destrinchar o que foi passado para você e você buscar aquilo, formar pessoas que realmente criem opiniões, que pessoas que realmente queiram aprender da Bíblia e não só ficar escutando e falar, fui à igreja e recebi a palavra. É o que a gente mais ouve, é um negócio tão passivo. Eu acho que o cristão não pode ser passivo em relação à palavra.
Eu estou sendo exagerado, pastor? Não. Eu agradeço a Deus pelas minhas filhas, né? Certa vez o pastor estava pregando, eu não sabia muito sobre história, depois eu fiz a licenciatura em história, mas na época minha filha falou, pai, isso não é verdade na história. Bom, isso é top. Isso é top. Então minha filha era adolescente. Sério? Então, outra vez eu vi um pastor fez uma propaganda, pessoal, tal dia eu vou falar sobre o espiritismo, não sei o quê, papapá, papapá. Aí o curioso perguntou, fulano, você já leu Allan Kardec, o livro O Evangelho segundo Allan Kardec? Não. Então, vai falar o quê? Não, você não tem... Gente, hoje muito fake, muita coisa, entendeu? Você vê uma formação rasa. Muito raso, isso. Então, eu aqui no ABC, paulista, né, eu fui professor aliás, fui um dos fundadores do Seminário Batista aqui do ABC. Tá. O pessoal não quer reconhecer, mas... Ali em Santo André? É. E quem foi o diretor, o fundador, foi o pastor Jairo Monteiro. O Jairo Monteiro. O pessoal não gosta de falar o nome dele, porque ele virou metodista, né? Então, o pessoal... Mas o dono da ideia foi ele. Foi o primeiro diretor e fundador, e eu segui, como eu trabalhava com ele, então fui professor por quase uma década ou mais, sei lá. Então, eu dava aula de seitas e heresias. Então, o primeiro mês, mais ou menos, eu dava sobre uma introdução à religião, fenômeno religioso. Em geral. Em geral. E o resto, eu fazia grupos de 2, 3 pessoas para eles trazerem... Sobre determinada só religião. Que eles teriam que trazer um membro da seita. Top. Show. Quem sabe mais de mormonismo é o mormon. É o mormon. Quem sabe mais de Testemunha de Jeová é Testemunha de Jeová. Exatamente. Então, aí fala, pastor, vai dar uma briga. Não, não vai dar briga. Não, falei, cara. Porque eles vão falar e todo mundo vai ficar ouvir, calado. Vai ouvir, exatamente. E para não ficar falando besteira. Na outra aula, o grupo vai dizer a sua posição, a sua postura, o que entendeu. Então, fique tranquilo, você vai ter 10 minutos no final para perguntas que você vai escrever e eu vou escolher. Exato. As melhores serão lidas. Porque eu entendo que quem melhor vai me ensinar sobre tá adventismo, sobre isso, é a pessoa. É a mesma coisa. O evangélico, ele geralmente fala assim, ele é espírita. Só que você vai ver, o cara não é espírita, é um bandista. Então, uma coisa é espírita, outra coisa é o bandista, ou é do candomblé. Então, a gente critica sem saber. Isso entendeu? É muito comum. Isso é péssimo. Porque qualquer conversa que você vai ter com alguém, você já é desrespeitado, desvalorizado, porque você está falando de algo que você não conhece, que você não sabe o mínimo, nem a nomenclatura. É espírita, é o bandista, entendeu? Quando eu pego um livro sobre uma apologética, defesa da fé, a primeira coisa que eu olho é a bibliografia. Perfeito. Geralmente, nem todos, lógico, mas a grande maioria são livros que foram usados, são livros de evangélico, de protestante, que criticaram essa seita. Não tem validade. Não, eu tenho que pegar o livro da seita. Exatamente. Quando a primeira vez que eu estudei sobre, você falava alguns anos atrás, sei lá, 80, a nova era, né? A nova era, sim, que o McDonald's era de Aquários. Herman, que era a nova era. Aparecia a palavra nova era, eu comecei a estudar o que era nova era. Aí eu descobri, tá? Aí eu falei, gente, vamos com calma. Tá? É uma mudança de milênio, mudança cultural, e tem essas mudanças que significa isso. Mas virou uma paranoia. Inclusive, pastor, eu vou fazer uma série aqui. O senhor já está convidado. Tá? Vou fazer uma série sobre religiões, que o meu intuito é exatamente esse.
Então vamos trazer um pai de santo para falar sobre a religião dele, né? Seja ele do candomblé ou da umbanda. Vamos trazer um espírita, vamos trazer um budista, mas pessoas que são realmente conceituadas, assim, né? São do movimento. Isso, que são do movimento. Um rabi, entendeu? Um rabino. Para quê? Para que as pessoas tenham realmente a consciência do que é cada religião. E que crê. Acabou, entendeu? Não estou querendo, não tenho um intuito nenhum além desse. Que as pessoas possam conhecer. E aí, eu acho que é o mínimo para alguém chegar e falar assim, parar de confundir espírita com bandista. Que não é totalmente diferente, né? O próprio evangélico tem várias vertentes, né? Exato. Tem o tradicional, tem o liberal, tem o protestante, não, o pentecostal, entendeu? Para o pessoal entender o que é cada coisa, né? O próprio católico tem suas vertentes. Então, deixar esse pessoal mais consciente do que é religião. Isso é interessante porque as pessoas falam, por exemplo, tal religião, e às vezes coloca, o espiritismo não é uma religião, entendeu? É uma filosofia. Perfeito. O budismo também é. Perfeito. Entendeu? Então... Assim como Seixonoye também é uma filosofia. Né? Tem algumas características religiosas, tem, tá? Mas religião, você tem que definir o que é religião primeiro para você, para o grupo, sei lá, porque às vezes, por exemplo, quando falam de cristianismo, né? Entendeu? Eu falo, pessoal, cristianismo, tudo que tem a Bíblia, você vai ter que ser cristão. Vem daí. Perfeito. Porque saíram daí. É a base. É a base. Agora, dentro, tem grupos que são seitas. Aí, uma vez mas os batistas são seitas? Somos uma seita, porque o próprio cristianismo é uma seita. Um corte. Exato. Sociologicamente. O cristianismo é uma seita do judaísmo. Exatamente. E que era chamado na época dos nazarenos. Exatamente. Ou do caminho. Exato. Do Entendeu? Caminho, exatamente. Então, é um pedaço, é uma secta, né? Um pedaço de uma grande pizza. Então o pessoal, na simplicidade, na questão popular, confunde. Isso simplesmente agrega, né? E aí vão debater, eu vejo isso algumas vezes, vão debater com pessoas formadas. Então, o nível dessas pessoas são mais elevado, então aí fica... uma disparidade violenta. Uma disparidade, e não somente uma disparidade, mas eu passo a ter vergonha alheia. Né? Perfeito. Então, aí eu sempre digo, não, eu prefiro escutar do que entrar em debate. Antes de entrar em debate, né? Tem alguns bons, né? Sim. Aí nos canais de YouTube. Tem coisa que deixa passar, né? Mas mas em debate eu não vou entrar, não, porque... Não vale a pena, né? Cara, o indivíduo lá não vai sair da sua... Exatamente. Postura, não vai ter nada que agregue. Então, eu prefiro fazer isso. Como você vai fazer, conhecer. E pronto. Eu quero aprender. Então, quando eu sou ensinado por vamos dizer assim, um mestre dessa linha, então eu vou ter condições de falar com alguém. Exatamente. Com alguém que segue essa linha. Porque... Você nivela o negócio. Entendeu? Então, agora eu tenho conhecimento. Posso falar algo. Eu posso contestar alguma coisa ou ser a favor de algo. Por quê? Porque a partir daí eu tive conhecimento. É básico, é simples. Eu sempre... temos que aprender a dizer, olha, eu quero aprender. Exato. Eu quero aprender, uma coisa eu sei, que nada sei. Exatamente. Ou como dizem que o Talmud judaico diz, ensina a tua língua a dizer não sei. Entendeu? Então, quem fazia muito não passa isso vergonha, era o Dr. Shedd. O Shedd falava isso. Não sei. Não sei. Não sei. E esse não sei me levou a estudar, e a minha escatologia daquela época foi para o beleléu. E outra, você não passa vergonha. Exatamente. Pastor Miguel, estamos
chegando nos finalmente. Queria te pedir suas redes sociais para o pessoal poder te seguir, tá? E antes de tudo, eu quero te agradecer muito. Prazerzaço estar contigo. Eu não faz ideia do quanto eu estou feliz de estar contigo aqui. E dar sua palavra final. Fique à vontade. Bom, eu tenho um site, primeiro, né? Teologia DAZ, né? Tudo junto.com.br. Ali coloco os links dos estudos. E também no canal do YouTube tem um canal aí que eu coloco algumas meditações, estudos. Também é Teologia DAZ. E no Instagram, a mesma coisa, Teologia DAZ. E o pessoal, o meu, né, J. Miguel Aguilera. Isso, vai estar tudo aqui na Lauer Third para vocês. Aí tem os cursos, tem e-books, tem livros, alguns... Tem conteúdo à vontade. Tem ali o texto de Cantares de Salomão, que eu tento interpretar os poemas à luz da cultura da época, quando ela pede para o marido, o noivo, o namorado, sei lá, beija-me com os beijos da tua boca, porque teu amor é mais embriagante que o vinho. Muito bonito texto de Cantares. Pretendo fazer o comentário de todos os poemas, né? E essas são minhas redes. A palavra final rapaz, difícil, diante do contexto Brasil hoje, não falar daquilo que já coloquei no momento social, político, econômico que o país vive, com essa série de crises, situações, taxas e brigas, polarização. Não sei se chamar a igreja ou chamar os pastores, né, de ensinar duas coisas. Primeiro, que todo cristão tem que ter a sua postura como cristão, como cidadão brasileiro, livre escolha, e que não deve ser imposto a ele um cabresto para botar por fulano, por ciclano, enfim. Mas ele é livre, né? Então, e a segunda é que cada cristão entenda que ser brasileiro, cristão brasileiro, nos obriga a ter uma postura política, mas essa postura política deve ser definida, supervisionada pelo conceito do Evangelho sobre o reino de Deus. Perfeito. Hoje é fácil você pedir ao ChatGPT, me dá os textos do reino de Deus. Ele vai dar lá. Pega os textos e vê, né? Ou as mensagens de Jesus, Lucas, ou a pregação de Jesus na sinagoga em Nazaré, ali há uma descrição clara do reino de Deus, quando termina dizendo, hoje se cumpriu essa escritura, um ano aceitável, o ano do jubileu, o ano da liberdade. O que significa isso? É o reino de Deus. Quando tem isso, você vai ter mais condições de dizer quais são os valores cristãos e quais são os programas de governo, políticos, que podem te ajudar a vivenciar esse reino de Deus como pessoa. Perfeito. Como indivíduo, não como uma igreja, mas como pessoa, né? E, logicamente, a igreja tem que ter uma concepção do reino de Deus, né? Comunidade. E que sejamos abençoados por Deus sempre. Amém. Né? Amém. E que, se tanto se proclama de que Brasil é do Senhor Jesus, mas o Brasil não está mostrando esse testemunho que é do Senhor Jesus. Infelizmente não. Que essa definição de reino de Deus nos leve a ser testemunha, fiel testemunhas, né, do reino de Deus. Essa é a minha palavra. Amém. E obrigado por estar aqui. Foi bom. Muito bom. Agradeço. Eu que agradeço, meu querido. Um grande abraço. Amém. E é isso aí, queridos. E vamos lá. Quero agradecer a vocês que estiveram com a gente até agora. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, DKA,
gráfica rápida, Daniel, fala com o Daniel, você precisar de impressões, de canecas, de banners, de plotagem, a DK pode entregar isso para você com qualidade, tá? Uma equipe fora de série, uma equipe carinhosa que vai pegar o seu trabalho e vai executar com todo carinho e qualidade. Vai fundo que DK pode ajudar vocês. Quero também agradecer ao Pim Varoto, meu amigo Oscar e minha amiga Rose. Você quer ter na sua empresa pessoas qualificadas, motoristas qualificados, ou você é motorista e quer se qualificar, Pim Varoto faz isso por você. Tá? Vocês podem correr lá atrás, liguem para a Rose, conversem com eles, que eles vão te atender super bem, ok? Quero também falar da Sneak Shirts. Sneak Shirts, camisa nota 10, tá? Com uma cultura campeã. Nós já provamos, a Jéssica usa Sneak Shirts, tá? É coisa de maluco. É coisa de maluco. Camiseta de qualidade, entendeu? Com cultura. Tecido leve e Campeão. com estilo. Com estilo, exatamente. E para comer, Brasa? Se pra a gente quiser comer. Para comer, nós vamos falar com quem? Com o nosso amigo Fernando, no The Brothers Restaurante. The Brothers Restaurante, todo dia você vai ter uma comida maravilhosa, aquela comida de casa, sabor que a vovó fazia aquela comida deliciosa para você. Se você não teve o prazer de ter a vovó fazendo comida para você, teve sua mãe ou seu pai, alguém fazendo comida para você. E todo dia vai lá, quarta-feira e sábado, feijuca nota 10, campeã. Vai lá, liga para os meninos que eles entregam para você. Vai chegar quentinho na sua casa, tá? Maravilha. Fernandão, grande abraço, grande beijo. Alê, um abração. Os dois mandam bem na cozinha. Eu, se fosse vocês, não deixaria de pedir a comida do The Brothers. E quem mais temos, Jéssica? Mas, ô Brasa, e se eu quiser gravar um podcast? Se você quer gravar um podcast, você está pensando em fazer um podcast do zero, você vai onde, Jéssica? Aonde? Belga Produções. É Belga aqui. Produções é aqui, queridos. Nós temos aqui um ambiente agradável, muito profissional, com equipamentos de alta qualidade para deixar o seu podcast lá em cima. Vem que dá jogo, tá? Vem que dá jogo. Escaneia o QR Code e chama nós. É isso aí, tá na tela, tá na tábua. E se você quer animar a sua festa, ou o seu bar, ou o seu show, com quem a gente fala? Com o Rafa Silva. Rafa Silva, inclusive hoje nós estamos gravando, hoje é quarta-feira, né, Jéssica? Quarta-feira. Hoje é aniversário do Rafa, parabéns, Rafa, Deus te abençoe. Hoje é quinta, perdão, a idade não deixa a gente lembrar os dias. Hoje é aniversário do Rafa, Deus te abençoe, meu querido, é um cara campeão, manja demais, canta muito bem, tem suas músicas autorais e, queridos, chama um homem. Anima a festa de criança até velório. Exatamente. Tá Se maluco. o seu velório não vai ficar triste. E é isso, Jéssica. É isso. Queridos, Deus abençoe vocês. Até a próxima e um grande abraço. Fui! Fui! Fomos.